atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver. O Paulo dizia no livro dos Atos, perseverarem na fé, e quando ele exortava a que perseverassem na fé, o engraçado é sempre que diz que através de muitas tribulações é necessário que entrem no reino dos céus. Estamos aqui? Nós gostaríamos de ouvir sempre aquela mensagem: bom, confirma-me a minha alma, confirma-me o ânimo, anima-me. Epá, mas não me digas que vai ser preciso passar por tribulações. As pessoas hoje em dia não querem ouvir uma mensagem que lhes diga que é necessário passar por tribulações, que é necessário passar por angústias. Não querem. As pessoas querem ouvir uma mensagem mais diluída, uma mensagem, de certa maneira, mais fácil de se ouvir. Porque quando nós ouvimos uma mensagem que nos dizem, bom, tudo vai correr bem, como all is well, God is good, Deus é bom, nós sabemos que Deus é bom e que tudo vai correr bem, mas vem sempre e continuamente a palavra vinha. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: é necessário que eu me vá, mas no mundo vocês vão passar através de muitas aflições, mas tendo bom ânimo porque eu venci o mundo. Amém? E continuamente o trabalho daqueles que edificaram a igreja e daqueles que querem edificar a igreja e querem edificar vidas para o Senhor, vai ser continuamente de chamarem vigia e alerta a cada vida, quer dizer, epá, é necessário que nós estejamos preparados para edificar corretamente na rocha firme, para que nós estejamos realmente a dizer, ok, eu vou pôr os meus pés na rocha firme, porque todo o outro território é areia movediça que vai ceder. E tu não queres estar a edificar a tua vida em areia movediça que vai mais tarde ou mais cedo ceder, porque vão ser ilusões que mais tarde ou mais cedo vão produzir desilusões. Porque uma ilusão, tarde ou cedo, vai passar a ser uma desilusão. Por isso os apóstolos continuamente iriam confirmar as almas dos seus discípulos, exortando-os, porque a palavra é exortar, a dizer que permanece na fé, porque através de muitas tribulações é necessário que entrem nos reinos dos céus. E normalmente quando eu tenho, é um privilégio, e é um privilégio quando nós vamos a algum sítio e às vezes as pessoas vão-te receber e tu não tens uma palavra para lhes dar de dizer, epá, vai ser tudo porreiro, isto vai ser tudo muito fixe, a gente vamos ser campeões. Mas começas por dizer, epá, nós somos campeões, mas ainda há muito por percorrer. Até chegar a cheirar a fragrância da rosa, vamos ter que nos cravar as mãos com espinhos, porque o caule de chegar à rosa do sarão está cheio de espinhos. E então essa mensagem até lá significa que vai haver muitas tribulações, tal como escrevia o apóstolo, dizendo: sejam sóbrios e vigiem, porque o diabo, o inimigo, anda à volta de vocês como o leão, não é como o leão, não é como o leão de Judá, mas como o leão, o diabo, que está a procurar a quem possa devorar. Mas dizia: resistam-lhe firmes na fé, sabendo uma coisa, que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão a passar pelos mesmos sofrimentos, não estão a passar pelas mesmas alegrias. Estamos aqui nesta manhã. Eu não sei se esta mensagem te entra, se faz sentido ao teu coração, se ecoa na tua mente, mas os mesmos sofrimentos passam os nossos irmãos à volta do mundo. Há uns tempos, eu acho que no nosso meio há irmãos que são exímios na cuscovelhice dos... Agora já há mais coisas, já não é só o Messenger nem o Facebook, é o Twitter, é o Flickr, é o WhatsApp. O WhatsApp então já é uma praga. Todas as ferramentas podem ser boas, são más, não é? E então alguns, em vez de serem mensageiros das boas novas, são das más novas. Então o que é que acontece? E quando agarram alguém em sofrimento, em vez de os animarem, não a deixarem de sofrer, não é dizer não, para de sofrer, não, sofre como um bom soldado de Jesus Cristo, porque isso era aquilo que Paulo dizia: é necessário que sofras como um bom soldado de Jesus Cristo, porque temos que ter nos nossos corpos aquelas marcas de Jesus Cristo. É isso que a palavra ensina.
Porque depois em seguida dizia em 1 Pedro 5,10, porque o Deus de toda a graça que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de que tínhamos sofrido durante um pouco, diz comigo, um pouco de tempo, vos restaurará, vos confirmará e vos dará as forças e vos porá sobre firmes alicerces. Amém? Então, significa o sofrimento não é em vão, porque é esse mesmo Deus, porque Romanos 8,28 faz toda, é que detrás de cada situação das nossas vidas, temos que entender que há um Deus, o nosso Deus. Amém? Estamos aqui de manhã, esta manhã, bom dia a todos. Tomaram um cafezinho esta manhã? Tomaram um cafezinho? O justo português pelo café viverá? Há um Deus que está a operar. É quando nós estamos a ver as situações e quando dizemos que tudo opera para bem daqueles que foram chamados conforme o seu propósito, Deus está a operar e Deus trabalha por trás das cenas. Amém? Amém? Eu queria... Vamos orar? Ok? Vamos orar? Vamos orar? Queremos pôr-nos de pé para orar, fazemos o exercício, pomos-nos de pé, oramos e voltamos a sentar-nos, não tomamos o assento porque não está em estado líquido e é muito difícil de liquidificar um assento desse tamanho. Mas se bem que é capaz de conseguirmos com um pouco de boa vontade. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, oramos, Senhor, ao Teu nome, que é sobre todo o nome, que é o nome de Jesus Cristo, Senhor. No qual, Senhor, temos a firme esperança, Senhor. No qual podemos ancorar as nossas almas, Senhor. Senhor, Tua palavra, Senhor, é verdade, Senhor. A Tua palavra, Senhor, dá-nos ânimo, Senhor, dá-nos esperança, Senhor. Senhor, produz em nós a fé, Senhor, na qual podemos firmemente confiar, Senhor. Queremos colocar, Senhor, os nossos pés, toda a nossa vida sobre Ti. Tu és a nossa rocha firme. Todo o outro território, Senhor, são areias movediças, pelo qual, Senhor, nesta manhã, Senhor, queremos receber a Tua palavra, o Teu pão de vida, Senhor, que vem saciar, Senhor, a nossa alma, Senhor, que está sedenta de Ti, sedenta da Tua presença, Senhor. Pai, fala às nossas vidas, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Anima-nos, Senhor, insta-nos, Senhor, exorta-nos, Pai, Senhor, a que permaneçamos sempre em Ti, com os nossos olhos postos em Ti, Senhor, na cruz, Senhor, na qual há vitória, Senhor, Pai. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, clamamos ao Teu nome, Senhor, clamamos à Tua vitória na cruz do Calvário, Senhor, e no nome de Jesus Cristo queremos receber a Tua palavra nesta manhã, Senhor, com ânimo, Senhor, com alegria, sabendo que a única vitória está em Ti e no Teu nome, Pai, no nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém. Tomemos assento. Não líquido. Irmãos, na realidade, sempre vai ser necessário que temos estado a falar acerca de os olhos do leão e é necessário que tenhamos sempre essa perspectiva de ver as coisas através dos olhos de um leão e é necessário também que entendamos que continuamente e mais que continuamente vamos ter que enfrentar essas contínuas provações. Vimos que aquele discípulo perguntava ao Senhor que lhe ensinasse a orar e ele disse-lhe: orarás assim, Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o vosso reino, seja feito a tua vontade assim na terra como no céu. Amém? Recordam-se? Se não se recordam, seria bom que se recordassem, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus ensina-nos em 1 Pedro capítulo 1, versos 6 e 7, diz desta forma. Dependendo das versões bíblicas, diz: na qual exultais ainda por um pouco tempo, sendo necessário que estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Noutras versões bíblicas diz: nisto vocês exultam, ainda que agora por um pouco tempo devam estar entristecidos por todo o tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória e honra
quando Jesus Cristo for revelado. Amém? Parece bastante contrário dizer que agora nisto vocês exultam, nisto vocês se alegram. Na versão bíblica da King James Version diz you greatly rejoice, estáis com grande alegria. Significa estar numa provação, estar numa situação de tristeza, mas no entanto estar com uma grande alegria. Diz que nestas situações é uma situação passageira, no qual passamos por todo o tipo de provações, no qual vamos estar entristecidos, mas que vai ser necessária para que fique comprovado que a nossa fé tem muito mais valor do que o ouro. Amém? Tem muito mais valor do que qualquer coisa que exista à face nesta terra. Recordai-vos que nós dissemos, e que diz a palavra do Senhor exatamente, onde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. Muitas pessoas colocam o seu coração nas coisas terrenas, no ouro. Uma vez mais aqui vemos a comparação do ouro que vai perecer, mesmo pelo fogo. O fogo refina ao ponto daquele ouro que perece, mas no entanto a fé provada por fogo não vai perecer, vai ficar tão refinada e vai redundar para louvor e glória. Agora eu quero que venhamos de alguma forma abramos as nossas Bíblias em Hebreus 6:19. E queria pedir ali que nos pusessem ali a âncora ali atrás, a âncora, o símbolo da âncora de 6:19. O olhar do leão não só nos produz um olhar que nos vai fazer ver mais longe, mais além, vai nos fazer ver e encurtar também a distância entre o céu e a terra. Estamos aqui? Eu quero falar, eu quero tratar de fazer um bocado de sentido sobre a palavra céu, porque eu acho que há uma grande disparidade e acho que os cristãos, e não só minimamente, mas acho que grande parte das pessoas que se congregam, muitas das vezes têm muito pouco sentido no que é a palavra céu e ensinam muito pouco sobre o céu. Parece que o céu é algo muito longínquo, mas no entanto, quando nós agarramos as Sagradas Escrituras, vemos que o céu não é tão longínquo. O que é que esperamos? O que é que tratamos de entender como a esperança? O autor da Epístola de Hebreus diz: temos esta esperança como a âncora da alma, firme e segura, a qual adentra ao santuário interior por trás do véu. E o olhar do leão não só permite que vejamos mais além, não só nos permite ver nas situações mais obscuras da vida, mas permite-nos ver com esperança. E quero falar neste fim de semana acerca da esperança. A esperança que existe quando estamos na provação. A esperança que existe quando estamos a passar no fogo da prova da nossa fé. A esperança que nos vai permitir ver que o céu esteja realmente aqui na terra. E quero ir nada mais, nada menos, pois aqui há alguns espanhóis que me vão poder corroborar, de certeza minimamente, pelo menos a Estrela vai-me poder corroborar algumas informações. Quero ir à vizinha Espanha. A vizinha Espanha, há um tempo atrás, há uns tempos muito atrás, quando se acreditava ainda que apenas existiam, segundo a lenda romana, que o final da terra se encontrava nos dois pilares, que era uma lenda, que estavam sobre o estreito de Gibraltar. O lema de Espanha naquele então era ne plus ultra, que em latim significa não há nada mais para além. Mas nomeadamente no reinado de Carlos V, que nomeadamente era Carlos I, o médico de Carlos V, que era um humanista italiano, que era Luigi Marilano, motivou a Dom Carlos V a mudar esse lema para incentivar
as descobertas marítimas. Nesse mesmo Cronos, nesse mesmo tempo, foi o tempo também em que Cristóvão Colombo começou a navegar e efetivamente rompeu totalmente aquela lenda de que era o Cabo Finisterra que existia e era o cabo, por assim dizer, os pilares de Hércules, os dois pilares de Hércules sobre a rocha de Gibraltar, que não existia nada mais para além. E então começou a ser que ainda foi cunhado durante muitos anos, é lógico que agora já temos o euro e já não está cunhado na moeda, porque já não existe a moeda espanhola, já não existe a peseta, nem existe o escudo, passou a ser o lema de Espanha plus ultra. Estamos aqui? E plus ultra, em latim, significa mais para além. Estamos aqui? E vocês olham para mim e dizem, mas o que é que isto significa? O que é que isto significa? Significa, isto ilustra simplesmente a âncora da esperança que há em Jesus Cristo. Há sempre alguma coisa para além daquilo que é óbvio. Quando nós enfrentamos o fogo da prova, quando nós enfrentamos o dizer da nossa mente, a interpretação do nosso coração, as instâncias, circunstâncias e tudo aquilo que nos rodeia, a primeira coisa que nos vem ao lema da nossa alma é o antigo lema espanhol, ne plus ultra. Está aqui, a rocha de Gibraltar, daqui já não vamos sair, até aqui chegamos. Mas a palavra de Deus ensina-nos plus ultra, significa Deus tem a última palavra. E Deus diz, há mais para além. Aquilo que te é invisível, é-me visível a mim. Amém? Estamos aqui? Significa, não importa aquilo que tu estás a ver, não importa aquilo que tu estás a experimentar, não importa aquilo que tu estás a enfrentar, ou aquilo que estás a ver, porque não é tudo aquilo que tu estás a ver que é aquilo que existe, porque há, vamos ensaiar estas duas palavras, diz comigo, há plus ultra. Agora vamos dizê-lo em português, há mais para além. Mais para além. E o objetivo é que esta palavra se ouça quando nós estejamos a enfrentar qualquer dificuldade, qualquer provação. É muito importante que nós aprendamos a tirar o né, que é não há mais para além. A tirar o né da equação. Tira o não da equação, porque há sempre mais para além. Tira o não, tira o né plus ultra não diz, há sempre plus ultra. A palavra de Deus ensina-nos que ainda que andemos pelo vale de sombra e morte, temeremos? Não temeremos, porque há mais para além do vale de sombra e morte. Significa, mesmo ante a morte não é o fim. A morte é o fim da estrada? A morte é o fim da estrada? Não. A morte é apenas uma curva na estrada. Então aquilo que temos que aprender é tirar o não da equação. E se me puseres, isto é exatamente o que aquela âncora significa. Há mais para além. E o mais para além é exatamente o ideal, a ideia que está plasmada naquela âncora. E a âncora, estive a fazer uma pesquisazinha um bocadinho acerca da âncora. A âncora é um dos símbolos, não é só o peixinho, aquele peixinho que a gente pomos nos carros. A âncora é um dos símbolos mais antigos do cristianismo. A âncora é um dos símbolos mais antigos do cristianismo porque ela remonta ao tempo no qual os cristãos eram metidos em Roma, no meio dos animais, para serem devorados. E então, naquela altura, o que é que eles faziam? Eram talhados nos seus jazigos, nas pedras e nos seus caixões, túmulos, e em alguns caixões de madeira eram talhadas as âncoras. Porque aquela âncora significava
que eles tinham a esperança eterna afirmada em Jesus Cristo. A sua alma estava ancorada em Jesus Cristo. E desde aquele então era um dos símbolos, foi um símbolo plasmado na história do cristianismo sempre. Ver as âncoras antigas sobre os túmulos eram os marcadores das sepulturas que acreditavam na ressurreição das suas almas em Jesus Cristo. Então, em cada âncora, na realidade, está plasmada uma cruz que manifesta que há vida para além da cruz na ressurreição que há em Jesus Cristo. Significa, Ele não está morto, Ele ressurgiu ao terceiro dia, está sentado à direita do Pai. Ele desligou a luz, Ele desligou as trevas e acendeu a luz. E essa luz é a luz da imortalidade através do Evangelho. Por isso diz que temos uma esperança, temos esta esperança como uma âncora da alma firme, diz a palavra, firme. A palavra em inglês é extremamente profunda porque diz steadfast. Steadfast, ou seja, dá um rápida. Steadfast, ou seja, a mais de ser firme é rápida. Stead and fast. A qual adentra, vai mais adentro ao santuário interior por trás. Ou seja, isto, além de ser um versículo, também é uma promessa imbatível, inabalável. E mostra, uma âncora tem que ver sempre com um barco. E esse barco está devidamente ancorado. E significa que ainda que este barco navegue nas águas territoriais deste mundo, terá que enfrentar as ondas, os ventos, no entanto, está ancorado e não vai ser movido. E isso é aquilo que a ressurreição em Jesus faz por nós. E por causa de Jesus nós podemos ter, diz comigo, esperança. O que é que se passa? É que a nossa alma, nomeadamente, está sempre esperançada noutras coisas que não é Jesus. Creio que fomos, de certa maneira, deixando a âncora de Jesus como certo e determinado substitutivo. Fomos vendo o céu como algo longe, como algo para aquele dia, para o dia mau. A palavra diz que cada dia, basta-lhe a cada dia em corda, quando tu tiras a âncora, o que é que te acontece? O teu barco fica à deriva. Por isso há muitas vidas à deriva. Por isso a palavra diz que não sejamos como crianças, levados por todos os ventos de doutrinas, flutuando de um lado para o outro. Ou seja, nós temos uma esperança em Jesus Cristo, para que nós possamos, no meio das piores tempestades, estar ancorados, podermos desapegar-nos a Ele nos piores dias da nossa vida. Mesmo quando a terra parece que nos abate debaixo dos nossos pés, mesmo quando os véus que nos cobrem sejam véus de escuridão, mesmo quando parece que a nossa vista não vê mais para além, possamos descansar na sua imensa graça. Mesmo que no meio das piores tempestades possamos ancorar-nos, mas com uma âncora que está para além do véu e tem uma corda, porque Ele pode ser e é a única rocha sólida na qual tu e eu nos podemos firmar, porque tudo o demais são areias movediças. He is the solid rock, all other is sinking sand. É a melhor maneira de o dizer em inglês. Tudo o demais é areias que se afundam. E no verso 20 de Hebreus 6 diz, onde Jesus que nos precedeu. É engraçado que a palavra em inglês é forerunner. O forerunner precedeu. Ele nos precedeu e entrou em nosso lugar. Ele entrou em nosso lugar no lugar santíssimo, tornando-se o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqueles que precediam o sacerdote, nomeadamente, eram sempre de menor importância. Mas é incrível como aqui realmente Jesus começa a contar a história de outra. Ele é o de maior importância. Ele é o primogênito, o primeiro de entre muitos
Estamos aqui, irmãos. Estamos vivos esta manhã. Estamos. Ele é o primeiro dentre muitos irmãos. E Ele precede-nos. Para que não interessa qualquer que seja a nossa aprovação ou trestes que estejamos que passar, não interessa, pode ser a nível ministerial, pode ser a nível familiar, qualquer tipo de crise, temos uma esperança viva, pois temos um Deus vivo. Agora, o autor de Hebreus aqui fala que não temos só uma âncora, mas diz que estamos ancorados. E a palavra precedeu em grego, que na Bíblia do King James é forerunner, vem da palavra grega prodomos. E prodomos, em grego, tem que ver com um barco pequeno. Um barco pequeno que era utilizado naqueles tempos, nos portos de difícil ancoragem, para ir buscar os navios grandes e agarrar neles na corda com a sua âncora e ajudá-los a entrar naqueles portos onde haviam marés difíceis e ventos contrários, para que eles pudessem, trazia o barco para perto, onde era difícil de navegar, e então aí chegavam à borda dos portos, faziam entrar aqueles barcos e pegavam nele, e aí entravam com eles para dentro do porto e faziam que eles pudessem facilmente ancorar. E nada mais, nada menos foi isso que Jesus fez. Jesus foi colocar a âncora para lá do véu. Ele subiu ao céu e colocou a âncora por trás do véu, onde ela ficou fixada permanentemente, para que nós possamos aqui na terra fazer a nossa jornada como peregrinos e forasteiros. Eu falava com isto no outro dia com um irmão. Bom dia a todos, estamos cá. Qual é que é a tua nacionalidade? Qual é que é o teu passaporte? Uma das coisas que nós devíamos começar por entender é que aqui não temos... somos obrigados a ter um bilhete de identidade e um passaporte, mas não temos cidadania. Somos cidadãos do reino dos céus. E a palavra de Deus diz que anelamos aquilo que está por vir. Devemos anelar aquilo que deveriam ter estudado um bocadinho no Apocalipse, aquilo que falámos assim no céu como na terra. Vou estar a falar bastante disso porque é uma coisa que cada vez me chama mais a atenção. Porque devemos de saber aquilo que somos chamados a estabelecer aqui na terra. Ok? Nós somos chamados a estabelecer o reino dos céus na terra. E se não sabemos o que é que temos que estabelecer, podemos fazer graves erros, drásticos erros, e dar uma má imagem do nosso Deus, do nosso Rei, do nosso Senhor. Não é? Então ele subiu para colocar essa âncora por trás do véu, onde ficou de forma permanente, para que nós aqui nesta terra caminhemos como forasteiros e peregrinos. Mas, vejamos uma coisa, uma âncora não pode existir sem ter uma... Tu imaginas, nós agora mesmo temos Wi-Fi, Bluetooth, AirDrop, AirStream, tudo. Mas uma âncora não pode existir por Bluetooth. Ou seja, um barco não pode ter uma âncora sem fio, ou sem cadeia, ou sem corda. Não pode ter uma âncora Bluetooth. Olha, vou mandar uma âncora Bluetooth sem cabo e ancoro-me ali. Não pode ir. Estamos aqui? Então, se tu queres ficar com uma ideia, nesta manhã fica com esta ideia. A esperança tem uma corda. E essa corda, qual é a corda que ele lá deixou? Qual é a corda? Pensa lá bem, puxa lá. Qual é que é a corda que ele lá deixou? Ele entrou como... Ele precedeu-nos, entrou por trás do véu, deixou lá a âncora. E qual foi a corda que ele deixou? O que é que o liga? Agora, eu acredito
que ele antes de ir teve de deixar uma ligação. E ele ensinou isso. Quem é que... Estamos aqui? Vocês sabem qual é ou não é? Espírito Santo. E esse foi praticamente o foco de toda a sua mensagem, por exemplo, no Evangelho segundo São João, do capítulo 13 ao capítulo 17. Por exemplo, vamos aqui a alguns versículos. João 14, do 25 ao 27. Estas coisas vos tenho falado, estando ainda convosco, mas o ajudador, o Consolador, o Espírito Santo, a que o Pai enviará em meu nome. Quando ele entra, o Pai envia, a âncora está posta, e o que é que faz? A âncora está posta e ele envia a ligação, o cabo cá para baixo. Toma lá daqui, vá, pessoal, aí toma. Aí vocês têm o cabo de ligação, a corda que vos liga ao lugar santíssimo, à âncora que está por trás do véu, que vos liga a mim e ao Pai, que eu estou sentado à direita com o Pai. E vos fará lembrar tudo aquilo que eu vos tenho dito ou vos tenho ensinado, dependendo das versões bíblicas. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vos dou a paz como o mundo vos la dá. E diz, repara bem, verso 27, risca, amplifica, escreve, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, nem tenha medo o vosso coração. No verso 7 de João 16, diz assim, todavia vos digo a verdade, convém-vos, é-vos necessário que eu me vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei. Então, o Espírito Santo é aquela corda que nos liga, nos estabelece a ligação, conecta-nos com a esperança. Estamos aqui, irmãos. Pá, irmãos, é algo, quando nós, vamos ver uma coisa, quando nós parece que perdemos, eu não sei, alguns de nós já perdemos algum ente querido, e é quando nós perdemos um ente querido que está no Senhor, fica com esta ideia. Se Ele está no Senhor, nós estamos ligados a Ele por meio do Espírito Santo. E quanto mais intimidade nós temos com o Espírito Santo, mais intimidade temos com aquele que perdemos. Na medida em que nós aprendemos humildade, aprendei de mim que sou humilde de coração, aprendemos a estar ligados com Ele. Agora, esta corda liga-nos, o Espírito Santo é o Consolador, é o Ajudador, é aquele que nos liga, é aquele que nos faz a ligação com a esperança, é aquele que nos faz a ligação com o Pai e com o Filho, que nos revela ao Filho e que nos revela ao Pai. Quanto mais cheios do Espírito estamos, quanto mais guiados estamos pelo Espírito Santo, mais perto, mais sensíveis estamos à esperança. Se tu vês um cristão abatido, é um cristão no qual a sua corda tem folgas. Porque se tu vês um barco que está ancorado e esse barco estiver uma grande folga na corda, o que lhe acontece é que a maré pode levar o barco, é que os ventos podem fazer com que o barco abane. Então a corda tem que ter uma medida justa. Pesa e medida justa, chama o Senhor. Ele não quer pesa, não quer uma abominação falsa, diz a palavra do Senhor. A corda tem que estar bem justinha. Mas se existe folga na corda, o que é que acontece? Essa folga vem pelo pecado que nos assedia, pela nossa carga genética, porque na medida que nós somos mais receptivos ao sinal do céu, onde é que está o Pai? Pai nosso, que estás no céu. Onde é que está Jesus? Estamos aqui. No céu. O que é que nos liga à âncora, à esperança que é em Jesus? O Espírito. O que é o Espírito Santo? É o Espírito que nos revela a verdade, que nos guia a toda a verdade. É o ajudador, é o consolador. Ele é a corda que nos liga. É como o cabo que nos faz ter a recepção da comunicação. Estamos aqui, irmãos. O céu não pode ser uma ideia distorcida, longínqua. O céu tem que ser algo muito presente na vida do cristão.
Nós temos que aprender a ter a âncora, em termos populares, em rédea curta. Para termos uma boa ligação à esperança. Quanto mais apertada esteja a corda, mais perto vamos estar do Senhor e mais vamos sentir o conforto do Senhor. Mais para além vamos ver quando estivermos no meio da provação. Mais a sua palavra vai fazer sentido e nos vai encorajar e animar quando nos encontremos no meio de qualquer situação que nos é controversa. E então vamos poder exultar, conforme diz a palavra, alegrar, regozijar, porque temos aquele que nos conforta, que nos ajuda, que nos estimula, porque não temos folga na corda. Às vezes podemos não estar a passar a pessoas, não, isto a mim não faz sentido nenhum, porque eu estou bem, eu estou forte, eu não estou a passar por nenhuma provação, mas a questão é que temos que estar preparados para a provação, porque a palavra diz que é necessário que através de muitas provações, aflições, entremos ao reino dos céus. Não diz que temos uma via livre. Então temos que estar preparados, porque elas vão acontecer a qualquer momento, para que depois não digamos, quando vos sobrevenha esta coisa, não estejamos, agora veio isto, porque é que isto me aconteceu? Porque nós pensamos que isto só acontece ao vizinho. E em Provérbios 10, 25 diz, como passa a tempestade, assim desaparece o impio, mas o justo tem fundamentos eternos. O justo está ligado, está bem ligado à esperança. Porque é que há tantos matrimónios hoje em dia na sociedade, no seio de comunidades cristãs, que se desintegram? Porque é que há tantos adolescentes que crescem com paixões desordenadas? Porque é que há tantos que caem em enganos deste século? Porque é que não se preparam? Porque é que não se preparam para as tempestades? Pensavam que isso só passava na vida dos outros. Isso só acontece na vida de outros. Na minha, não. A tristeza é alheia. Irmãos, a dor fará sempre um fraco mais fraco. No entanto, fará um débil mais forte, pois a sua debilidade estará posta ao Senhor e passará sempre a ser uma fortaleza. Um matrimónio forte no Senhor, numa provação, se fortalecerá. Um matrimónio débil no Senhor se debilitará. Sempre vai ser assim. Jovens educados e corrigidos no temor do Senhor e provados no meio das tempestades serão forjados na fortaleza do Senhor. Jovens débeis serão debilitados e provavelmente correrão o perigo de apartar-se do Senhor. Seja em dias difíceis ou prestes a ser difíceis, tu deves desejar ter uma conexão bem apertada com o céu. Porque 5 pontos muito rápidos. Lembra-te de uma coisa. O céu está muito mais perto daquilo que parece. Pode parecer que está longe, mas não está. Se nós formos às Escrituras, vamos ver que em Marcos 1,15 diz: o tempo está cumprido e chegou o reino dos céus, ou o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E nós pensamos, isto é para os incrédulos. Não. Isto é para todo aquele que está na casa de Deus e a sua corda tem folga, porque o peso de pecado fez com que a sua corda, o assédio do pecado fez que a sua corda se afrouxasse. Assim que é tempo de arrepender-vos e crer no Evangelho. O céu está bem perto. E se nós vamos ver isto, vamos às coisas básicas do Evangelho. Está tão perto que está ilustrado, por exemplo, na morte de Estevão. Estevão não viu um céu longínquo. E o céu não foi visto somente porque Estevão estava a morrer. Não. Ele viu o céu logo ali. E sabes porque é que ele viu o céu logo ali? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. E em Atos 7,55 diz assim: mas Estevão estava cheio do Espírito Santo
ele levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita do Pai. Amém? O céu está aqui. Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Os violentos arrebatam o reino e estabelecem-no. Aonde? No céu? Na terra. Irmãos, é muito simples. A esperança que temos firme, inabalável nele, está a âncora ali, mas está ligada aqui. E os filhos da glória, a criação espera ardentemente, diz a palavra de Deus em Romanos, que os filhos de Deus manifestem a glória à criação, a todo o mundo. Agora, o céu sempre esteve lá e está lá. Agora, está aqui. Agora, ele só é perceptível por meio da fé. E o céu não somente está perto, senão que o céu presta atenção ao que é que acontece aqui na terra. Se nós vamos ver a Lucas 15, diz a palavra de Deus no verso 10, eles dizem da mesma forma, há alegria na presença dos anjos por um só pecador que se arrepende. Onde é que se arrependeu o pecador? Na terra. E há alegria aonde? Nos céus. Porquê? Porque o céu tem atenção com o que se passa na terra. O céu não só está perto, senão que o céu tem atenção com aquilo que está a passar aqui na terra. Mas nós fazemos com que o céu é uma coisa muito longínqua. Para nós, o céu, o avô foi para o céu, filho. O avô está no céu. Então nós já não temos, já não vamos conhecer morte. Nós temos vida eterna, vamos para onde? Para onde é que nós vamos? Não, nós devíamos estar no céu. O equivocado da vida cristã é que nós estamos à espera de ir para o céu, enquanto nós já devíamos estar aqui no céu. Mas grande parte dos cristãos vivem um inferno na terra à espera de ir para o céu no céu. Não sei se me faz entender. Vivam um casamento infernal, vivam numa igreja infernal, invejas, frutos da carne, vivem uma luta contínua para viver no Espírito. É uma luta para viver no Espírito. Mas ele diz que seja feito assim na terra como no céu. Os violentos arrebatam o reino dos céus e estabelecem-no na terra. Faz-me entender? Diz a Bíblia. O céu está muito perto. É perceptível pela fé. O céu presta atenção àquilo que há aqui. E nós temos esta firme esperança que está ancorada lá. Agora, nós para termos esta ligação e para sermos realmente os embaixadores, que Deus nos chama embaixadores, cooperadores de Cristo, repara, não só temos que ter a atenção de que o céu está muito mais perto do que na terra, senão que temos, ponto 2, que iluminar o nosso coração com a verdade. Vê bem, que a luz que haja em ti não sejam trevas. Amém? Estamos aqui. Agora repara uma coisa. Temos que estar iluminados com a verdade. E a palavra de Deus é a verdade, na qual não há sombra de dúvida nem variação. Agora repara uma coisa. Quando nós estamos desencorajados, é ou não é fácil de acreditar em mentiras? Alguém me responda. É fácil. Vêm dizer qualquer tontaria, qualquer babosada, tu dás ouvidos a tudo. Com que Deus te disse que não comesses da árvore. Claro, se comes da árvore vais ser como Deus. E ouvimos qualquer babosada. Qualquer babosada ouvimos. Ouvimos, não, mas Deus diz, não, mas se isto não, já não há nada mais para além disto. Aqui acaba-se a história. Céu. São lendas. Isso são histórias. Não há mais nada para além disto. Então não vês o que é que dizem os cientistas? Já nem tens argumentos sequer para rebater os teus filhos, porque eles trazem não sei quantas coisas da escola que tu nem sequer tens o argumento necessário, espiritual, para rebater os enganos e as mentiras que eles trazem da escola. Porquê? Estás demasiado ocupado.
Estás desencorajado? Mas a palavra de Deus diz-nos, não nos diz nem plus ultra, diz-nos plus ultra. Salmo 27, 13 e 14. Diz: creio que hei de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes, dizia o salmista. Espera tu pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Agora, eu tenho algum conflito com as traduções bíblicas portuguesas. Quer com a portuguesa, quer com a brasileira. Porque eu estive a ver várias traduções e, claro, tive que ir à amplificada, que para mim é a mais completa, e tive que ir à que eu gosto mais, que é a King James Version, que é de todas é a que eu mais gosto. Não é? E na King James Version e na amplificada, a frase começa por dizer-se desta maneira: I had fainted unless I had believed to see the goodness of God in the land. Ok? Então, na realidade, o salmista David disse desta forma: eu tinha desfalecido, a não ser que tivesse acreditado ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Na realidade, o que David estava a dizer, que ele estava a desfalecer, se não fosse o ter acreditado. E aquilo que o impediu de desfalecer foi o ter acreditado, o poder ver a bondade de Deus na terra dos viventes. Estamos aqui, irmãos? Significa, se não tivesse acreditado David teve a ponto de esmorecer. David teve a ponto, ele passou por situações terríveis. O filho voltou-se contra ele, perdeu filhos mortos, filhos, um a violar a outro. Que terrível desgraça viveu David dentro da sua família. Podem imaginar o que aquele homem viveu, com a consciência que tudo foi à causa dos seus atos, à causa dos seus pecados? O homem que tinha o coração conforme ao de Jeová, vocês podem encapsular isto dentro da vossa mente e do seu coração, a angústia que aquele homem pode ter vivido, o quão desfalecido, desmorecido, e ele esteve ali e ele disse: não, eu estava ao ponto de falecer, mas eu acreditei, eu tive fé que iria ver a bondade de Deus. Deus não iria permitir que ele desfalecesse, e assim foi, ele acreditou, e acreditar é o remédio. Ter fé é o remédio que nos liga, que faz com que aquela corda se estique outra vez, que faz com que aquilo uma vez mais, de certa maneira, fique tensada a nossa conexão. E tem que ser algo intencional que parte de nós, não é que parte de Deus, porque Ele está disponível, Ele está acessível. E nós temos que ser intencionalmente, temos que confortar. Nós estamos sempre à espera que venha alguém confortar-nos. Tem que ser o Espírito. Não, mas é que o Espírito Santo de Deus, Ele está disponível. Ele é aquela corda. Mas Ele quer que tu estiques a corda para que ela fique tensa. Então tu tens que confortar-te a ti mesmo e aos demais com a promessa da ressurreição de Cristo. Porque temos que entender que não temos aqui uma morada. Temos que entender que nós somos peregrinos e forasteiros nesta terra. Temos que entender que este corpinho que está aqui é uma tenda que perecerá. Vai perecer, iremos ter um corpo de glória até o momento que haja a segunda ressurreição dos corpos, irmão. Temos que entender, temos que ler a Bíblia. Chama-se ler as Sagradas Escrituras. Empapar-nos da palavra de vida, porque isso é ficarmos cheios da verdade. Esta tenda passará e teremos uma casa eterna que não é feita por mãos. Não é feita por alimentação, nem por verduras, nem por feijão, nem por carne de porco, nem por carne de vaca. Não teremos nem doença, nem dor, nem angústia, nem sentimentos, nem paixão. Viveremos na glória diante da face de Deus. Ler a Bíblia enche-nos de verdade. Ouvir a palavra enche-nos de fé. Liga-nos, tensa-nos. E na casa do meu pai poderemos dizer, há muitas mansões. E Ele já nos foi preparar lugar, deixou-nos a âncora e agora estamos ligados. E o Senhor, quando houver pérdida, podemos dizer como disse Jó, o Senhor dá, o Senhor tira, bendito seja o nome do Senhor. E poderemos dizer, não, isso parece muito frio. Não, assim será. O teu coração tem que estar limonado com a palavra de verdade. Terceiro ponto, temos que estar unidos com o povo de Deus. As pessoas isolam-se. Uma coisa que tem-se vindo a ver ao longo dos tempos é que as famílias cristãs têm-se transformado em matilhas. Como as matilhas de cães.
são matilhas. E quando se criam matilhas, deixa de haver um povo. E a palavra de Deus ensina-nos que devemos ser um povo. Povo escolhido. Escolhido. Sacerdócio real. Nação santa. Ok? E o engraçado dos leões é que o leão é o único gato, de certa maneira, entre eles mesmos, são sociáveis. Nomeadamente, os grupos de leões são à volta sempre de 40. É lógico que há sempre um leão mais ou menos para 40 fêmeas. Mas isto é dentro do reino animal, não é? E a força do leão não vem do indivíduo. E entendamos quando eu falo de matilhas, então aqui transgiversa-se a coisa para o reino animal. Quando se procura as matilhas, então é um leão com a sua fêmea e as suas crias. E é territorial. Um povo, há muitos leões, há muitas leoas e há muitas crias. É uma nação. Estamos aqui? Então, o leão é uma coisa muito interessante porque a força nunca vem do leão por si mesmo, nem do indivíduo, mas sim do todo grupo. É como o povo, ou seja, como os chineses, a união faz a força. Não? O povo chinês, aquilo, a união faz a força e por isso é que eles estão por todo o mundo e continuam a crescer. E nós somos chamados a viver como um povo e a viver dessa mesma maneira, que a união faça a força. E o Salmo 92:13 diz assim: devemos estar plantados na casa do Senhor e diz, florescerão nos átrios do nosso Senhor. Agora entendamos uma coisa, as árvores isoladas podem ser sempre derrubadas e cortadas. Mas não, quando as árvores crescem no meio de um arvoredo, as suas raízes se entrelaçam umas com as outras. E as suas próprias ramas tocam umas das outras, de tal maneira que as copas das árvores, nos meios dos maiores ventanais, podem até perder as folhas, mas entrelaçam-se e sujeitam-se umas às outras, no meio das tempestades. Estamos aqui? Então, tem um maior mecanismo de defesa. E ao mesmo, nunca de ataque, porque não somos chamados a atacar nada mais que o reino das trevas. Estamos aqui, irmãos? Mas temos de ter o sentimento de, primeiro, estar plantados na casa do Senhor para que possamos florescer e sermos um povo e não uma matilha. Porque, vamos a ver uma coisa, a âncora está ancorada, está bem plantada, fica lá, por isso é que agarra bem o barco santo. Estar com o povo de Deus, estar na casa de Deus. Porque não há nada melhor quando uma pessoa está desencorajada que estar com o povo de Deus. Não há nada melhor. Para que isolar? Estar com o povo de Deus. Estar na casa de Deus. Porque, não sei se vocês viram o filme já do Iron Man. Já viram o filme do Iron Man, não é? Já toda a gente viu o filme do Iron Man, por utilizar a ilustração do Iron Man? Hã? O Iron Man, quando ele foi lá para o meio do... vender as armas, capturaram-no e ele ficou com uma coisa e meteu para lá uma coisa no coração e aquilo tinha para lá os atritos e aquilo era um ímã, ok? É um ímã. E assim deve ser. Ou seja, temos de ter um reator eletromagnético que interrompe o processo de que nos entre lixo no nosso coração. Entendem isto? Porque se eu não tivesse aquele reator, iria morrer. Estamos aqui? E passa o mesmo na nossa vida. Se nós não temos um reator, se não reagimos nós de forma santa, vamos ser abrumados pela dor, pelo engano, pelos nossos sentimentos e não reagimos. Não reagimos. Mas se nós nos unimos na casa de Deus, então começamos a ver uma coisa. Primeiro, se adoramos, a adoração alivia a pressão. No meio do mundo, lá fora, somos sós. Não nos temos uns aos outros. Não há as vozes, não há clamor, não há adoração. Quando nós levantamos as mãos ao céu em sinal de louvor, vemos que na realidade o louvor começa a fazer com que os nossos problemas se derretam. E no meio de tudo, vamos ver e vamos sentir que a luz do Senhor
faz com que as trevas não tenham outra opção senão fugir. Com a sola presença do Senhor, o diabo foge. A sua presença faz com que ele se queima. Na presença de Deus temos plenitude, estamos completos. E quando nós estamos juntos, há uma coisa muito importante também. Nós podemos também ofertar. Que às vezes é um hábito que é difícil, mas é dar tudo ao Senhor. Porque exatamente onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. E temos que dar daquilo que às vezes atesouramos. O dinheiro, as possessões, ofertar ao Senhor. O quarto ponto é permanecer. Temos que permanecer firmes. Permanecer, não importa o quão escuro possa ficar as situações, a dor que possa existir, não devemos desistir. Jó, em 13:15, disse, por ir terminando, Jó enfatizou e disse: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Esperarei nele. Podemos ter que passar muitas situações, muitas provações, que vão redundar para a aprovação da nossa fé, para o louvor e glória do nome de Deus. Mas temos que entender que há mais para além disso. Nem sempre será tão escuro. Temos que continuar, temos que seguir, temos que continuar a estar presentes, temos que continuar a aparecer. Às vezes não há vontade, mas há que continuar. A palavra de Deus ensina em 1 de Pedro 5, 9 e 10. Resistam. Permaneçam firmes. Não somos só nós. Às vezes temos a tendência a pensar, não, isto só me acontece a mim. Sou eu é que passo por estas situações. E pomos o capucho dos desgraçados. Não, porque somos agraciados por Deus. Quando nos encontramos nessas provações, entendamos que é momentâneo. Deus está a operar, está a trabalhar por trás do cenário. Isso vai redundar para peso, para louvor de glória nas nossas vidas. Somente temos que entender que há mais para além disso. Porque o Deus de toda a graça foi Ele que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, para que depois de termos sofrido, termos sido provados durante um pouco tempo, Ele vai restaurar-nos, Ele vai nos confirmar, Ele nos vai dar forças. Ele vai colocar os nossos pés sobre alicerces firmes. E por último ponto, utilizando uma pequena analogia, não sei se vocês já viram alguns filmes, eu não vi muitos, mas vi alguns que são muito interessantes, dos Senhores dos Anéis. The Lord of the Rings. A malta jovem deve ter visto muitos filmes do Lord of the Rings, eu não vi muitos, mas vi alguns. Há uns senhores baixinhos que têm assim uns pés muito grandes, bué peludos. E há uns dwarfs, os gajos chamam-se os dwarfs. Os gajos são os dwarfs, são muito giros, não é? Na verdade é que há momentos na vida e há momentos no nosso caminhar em que nós somos empurrados até aos limites. A palavra de Deus diz que não seremos provados mais do que aquilo que possamos suportar. Amém? Mas há uma notícia muito boa, é que nós sempre podemos clamar por backup, porque temos lá a âncora da esperança. Amém? Há à volta de 9 filmes dos Senhores dos Anéis. E aquilo é tudo uma grande mistura. Eu já vi alguns há um tempo. E estive a ver ali alguns sketches acerca da águia. E nós temos que aprender a apanhar a águia. Em quase todas as sequelas do Senhor dos Anéis, há sempre uma cena no qual eles chamam em inglês, a palavra é cue the eagle. Chama a águia. Quando eles estão enrascados, lá os dwarfs fazem para lá uma jogada em que de repente chamam a águia e os dwarfs montam-se em cima da águia e saem do meio da enrascada e salvam o dia. Nomeadamente há lá uma situação em que o Gandalf está lá no meio de uma torre a sair uma data de borboletas e não sei o quê, e está a ponto de ser morto. E ele chama a águia e lá vem a águia e salta para cima da águia ao Gandalf e a águia salva. E na realidade, às vezes as pessoas veem os filmes e não sabem, às vezes a maior parte das pessoas nem sequer sabe que as crónicas de Nárnia são totalmente uma base cristã, não é? Muitos não sabem.
E às vezes nós vemos estes filmes e não entendemos que há padrões nestes filmes que são verdades bíblicas. Porque em Isaías 40:30 diz a palavra do Senhor desta forma: os jovens se cansarão e fatigarão e os mancebos cairão. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Amém? Tu vais sempre ter a possibilidade, se tiveres essa conexão, a corda da esperança bem esticada, tirares as folgas, renunciares ao pecado, ao peso de pecado que te assedia, conforme diz a palavra de Deus em Hebreus, e correres a carreira com os olhos postos no autor e consumador da fé, em Jesus Cristo. Quando te sentes cansado, podes chamar a águia. Neste caso vamos dar passo à águia, ok? No meio do leão. E nós pensamos, não, eu não. Pedro também dizia que não. Quando o Senhor Jesus perguntava-lhe se ele o amava mais que eles, Senhor Jesus, tu sabes que não, eu amo-te. E Pedro dizia que ele não iria negar, claro que não. Mas no dia seguinte, Pedro negou Jesus. Irmãos, todos nós estamos destinados a, em algum momento, ou em vários momentos da nossa vida, estamos destinados, como aos telemóveis, a ficar sem baterias. E quando estamos quase a ficar sem baterias, então poderemos chamar a águia. E a águia virá. E podemos subir sobre a águia. E podemos voar sobre as asas da águia. Podemos correr sem nos cansar. Podemos andar sem nos fatigar. Podemos realmente fazer jus à palavra e dizer, ok, eu posso ser fraco. Na verdade, eu sou fraco. Mas o Espírito é forte, está preparado. A minha carne pode falhar, mas o meu Deus nunca falhará. Eu tenho que literalmente, cada um de nós aqui, tem que literalmente não esperar que venha alguém para nos animar. Nós temos essa corda da esperança, esse Espírito Santo, e temos que nós mesmos cobrar, a palavra de Deus diz, cobrar ânimo no Espírito de Deus, cobrar ânimo, porque a palavra de Deus diz, quando Jesus disse aos seus discípulos que era necessário que ele se fosse, porque iria deixar-vos o ajudador, diz, para que não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Porque podemos terminar dizendo, conforme diz o salmista, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus, põe-te em pé, Deus é a força do meu coração e Ele é a minha herança para sempre. Amém? Quer dizer, nesta manhã, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Jesus é a minha esperança, é a minha rocha, é a minha salvação. Tudo demais são areias movediças. Ele é a minha esperança, Ele é a minha âncora, firme nele e somente nele porei os olhos. A minha rocha é Ele, nele poderei confiar. Pai, no nome de Jesus Cristo, Tu és a nossa rocha firme, Tu és a nossa salvação, Senhor. Queremos, Pai, no nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, proclamar salvação, Senhor. Proclamar esperança. Tu és a esperança da nossa alma, Senhor. Não há nada para além de Ti, Pai. No nome de Jesus Cristo, Senhor, Tu deixaste-nos o Teu Espírito, Senhor, que nos liga a Ti. A Ti, Senhor, Tu puseste aí a Tua âncora, Senhor, para lá do véu, Senhor. Tu procedeste, Senhor. Tu és o primeiro, o primogênito de entre muitos irmãos, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o céu, Senhor, está muito mais perto daquilo que nós muitas das vezes podemos imaginar. O céu está atento àquilo que está a passar aqui e agora na terra, Senhor. Sabemos, meu Deus, que Tu, Senhor, em Ti, somente em Ti, há auxílio, há socorro oportuno. Assim, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, põe velo, Senhor, nos nossos corações.
na nossa mente, Senhor. E Pai, no nome de Jesus Cristo, suscita corações, Senhor. Produz frutos de arrependimento, Senhor. Que corações se voltem para Ti, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, Te agradecemos pela Tua palavra. Queremos, Senhor, louvar o Teu nome, Senhor. Quando estejamos cansados, fatigados, podemos clamar a Ti, podemos chamar a águia, podemos voar sobre as águas da águia, Senhor. Podemos correr sem nos fatigar, Senhor. Podemos caminhar contigo, Senhor. Mesmo, Senhor, que a nossa carne se esmoreça, Senhor, o Teu Espírito é forte, Senhor, e Ele sujeita as nossas forças, Pai. Assim que no nome de Jesus Cristo louvamos o Teu nome, que é sobre todo o nome, Senhor, no qual há salvação, no qual há redenção e no qual somos justificados, Pai. Obrigado, Pai, no nome de Jesus Cristo. Abençoa cada um dos meus irmãos e leva Tu todo o louvor, toda a honra e toda a glória para sempre e sempre. Amém e amém.